Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Que bom nos encontrarmos nesse momento, nesse local, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Agradeço a sua presença, que Deus te abençoe, que possamos estar juntos. E hoje nós vamos estudar mais um tema da palavra de Deus. Nossos encontros são todas as quintas-feiras, às 20h30, nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial. Não sei qual é o momento, o horário que você está assistindo, se você está ao vivo ou se você está dias depois assistindo. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado com a leitura de que nós vamos estudar. O nosso tema de hoje é um tema bem importante. Ele vem falando sobre o certo. Então, antes de iniciarmos o estudo dessa noite, nada melhor do que nós começarmos a falar com Deus através da oração, porque o tema é muito importante da palavra de Deus que vamos estudar. Então, te convido nesse momento a fazermos uma breve oração, porque nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus, ok? Grandioso Pai, obrigado por mais um momento. Abençoa cada um de nós, nos capacita, nos ajuda a entender a tua palavra e o que o Senhor tem para dizer para nós. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós vamos falar um tema muito importante, é Jesus Cristo no deserto. O deserto é um local que não tem recursos tão em abundância quanto em outras regiões. Então, o deserto a gente só encontra pedra, a gente só encontra desolação, a gente só encontra situações que, na verdade, o deserto não tem muito a nos oferecer, praticamente nada a nos oferecer. E nesse momento nós vamos estudar que Cristo venceu a tentação, vencedor em seu nome. Então, nós vamos nesse momento lermos a primeira passagem da Bíblia. Eu gostaria de te convidar para que nós possamos ir até o livro de Hebreus, na verdade, o livro de João. Estou com a minha colinha aqui. Como sempre, tem uma colinha que me acompanha aqui, tá? Livro de João, 1 João, capítulo 3 e o verso 8. O que é que a Bíblia nos diz? Justamente sobre isso, sobre a questão de Cristo ter ido ao deserto. Mas antes de verificar a questão de Cristo ter ido ao deserto, a pergunta que não quer calar é o seguinte: como surgiu o pecado? Como se originou o pecado? Então, eu e você, como seres humanos, sozinho a gente não pode vencer a tentação de Satanás. A gente não pode vencer Satanás, mas pelo sangue de Cristo nós podemos o quê? Ser vencedores. E é justamente sobre esse tema que nós vamos estudar mais uma vez e vamos estudar essa noite. Seja muito bem-vindo aqui a esse momento de estudo da palavra de Deus. E olha só, como surgiu o pecado? Está lá em 1 João, o Novo Testamento, capítulo 3, verso 8 do livro de 1 João. Diz assim, ó, na minha Bíblia. Você que está com Bíblia, acompanha. Se você tiver sem Bíblia, anota aí, depois tu confere, tá ok? Então vamos lá. Capítulo 3, verso 8 diz assim, ó, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás, ou as obras do diabo. Que coisa interessante, né? Deus veio, né, para quebrar todo o poder, toda a autoridade que Satanás achava que teria. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que nos ama dia após dia, e o pecado ele surgiu desde o início, desde o princípio de tudo. Então, Satanás antes era Lúcifer, lá no livro de Isaías fala sobre isso. Então, do início de tudo, ele era um anjo de luz, vivia nas cortes celestiais, mas devido à sua inveja, nós já estudamos aqui sobre esse tema. E aí, o que foi que aconteceu? Satanás, ele ficou com inveja de Deus e queria ser igual a Deus. Mas aqui a gente vê que Satanás peca
desde o início. Então, o pecado surgiu desde o início, antes mesmo da minha e da sua vinda a esse mundo, o pecado já existia, bem antes, hein? Então, o diabo, ele deu origem ao pecado, mas Cristo deu origem ao antídoto, para que eu e você possamos ter direito a uma vida, possamos ter o direito de dizer, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. É por isso que Cristo veio. Cristo veio, mas antes dele subir ao céu, ele passou por algumas situações, e é justamente sobre isso que nós vamos estudar. Porque Cristo enfrentou as tentações no deserto, porque eu e você não iríamos suportar. Então, Cristo até isso fez em nosso lugar. Passou por todo esse momento para que nós pudéssemos ter a vitória. Adão pecou, errou, mas Cristo Jesus veio para nos dar uma segunda oportunidade. E agora nós vamos ao segundo verso. Está lá em Mateus. Também, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Está lá no capítulo 3, perdão, capítulo 4, e o verso 3. Vamos ver qual foi a primeira tentação. Essa leitura que nós vamos fazer, muitas vezes tem sido a minha e a sua tentação. Muitas e muitas vezes, durante o dia, durante qualquer momento da nossa vida, nós já passamos por isso. Olha só o que a Bíblia nos diz, capítulo 4 e o verso 3 do livro de João. Diz assim, ó, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, Satanás sabia que Jesus estava jejuando, ele vinha acompanhando todo aquele momento de Cristo, e aí ele disse, é agora que eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar um momento de fragilidade para pegar ele no bote. Só que Cristo, Jesus Cristo, sempre estava preparado. E aí, ó, Satanás quebrou a cara, para a honra e a glória de Deus, e para que eu e você tivéssemos o direito à vida eterna. Lembre-se disso, tá? Então, a primeira tentação de Cristo foi justamente a questão do controle, o controle próprio, o controle sobre a alimentação, sobre o desejo carnal, sobre qualquer outra situação. Então, eu e você precisamos pedir a Cristo para ter domínio próprio, para ter o controle sobre toda e qualquer situação. Então, só Cristo Jesus, ele pode nos conceder a oportunidade e esse dom de termos o domínio próprio. Então, Cristo foi tentado porque Satanás viu a fragilidade do momento, mas ele não sabia ou ele apenas deduzia que Cristo não iria cair em tentação. Mas mesmo assim ele foi lá e disse, eu vou tentar. E aí tentou. Só que, olha a resposta de Jesus Cristo no verso 4. Diz assim, ó, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E olha que coisa interessante. Cristo Jesus já vinha num momento de regime, na verdade, já vinha fazendo jejum. E hoje nós vemos a importância, através da Bíblia, de jejuarmos. Um momento de parar um pouco, né, para poder ter um momento de comunhão, meditação. E alguns profissionais da área de saúde, inclusive até alguns atletas, eles fazem um jejum chamado jejum intermitente, que ele vai eliminar alguma refeição do seu dia. Justamente para quê? Para ter um resultado melhor. Porque, ó, se a gente começar a se panturrar, nosso cérebro não vai funcionar direito, e aí a gente vai cair em tentação da glutonaria e de outras situações. Então, eu e você precisamos ter o domínio próprio e entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso mostra que somos 100% dependentes de Deus. A terceira parte que nós vamos ver aqui da nossa lição, do nosso estudo nesse momento, é justamente quando Jesus foi tentado pela segunda vez. A primeira vez falou justamente sobre
a questão do pão, ter o domínio próprio. Mas aqui, quando a gente vê a questão da segunda tentação, lá em capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim, ó. Então o diabo levou Jesus e colocou numa parte alta do templo. Ele disse, se és o filho de Deus, se jogue daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurará, para que você não tropece em pedra alguma. Então aqui Satanás queria que Jesus, na condição de ser humano, provasse a Deus, mostrando para os seres humanos que ele não era 100% homem, era 100% só Deus. Porque se ele se jogasse, com certeza os anjos viriam o quê? Viriam amparar. Então, se Jesus tivesse feito aquela ação, ele estaria obedecendo o quê? A Satanás. Então, Satanás foi muito astuto em querer provar Jesus também nesse momento. Olha só a resposta de Deus. Olha só. E é bem interessante aqui no verso seguinte, no capítulo 4 de Mateus, e o verso 7, diz assim, ó. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ó, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Está escrito, ou seja, Jesus tinha uma vida de comunhão. Ele lia a palavra de Deus. Ele vivenciava a leitura da palavra de Deus. Por isso que nós estamos tendo esse encontro toda quinta-feira de estudarmos a palavra de Deus. É importante a gente parar um momento do nosso dia, da nossa correria e fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. Então eu e você estamos tendo uma oportunidade de a lição dessa noite está falando justamente sobre Jesus no deserto. E aí nós vamos ver aqui também a questão da terceira tentação. Antes de entrarmos na terceira tentação, falando um pouquinho da segunda tentação, Jesus Cristo, ele sabia e conhecia a fidelidade do seu Pai. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer e compartilhar com você. Nós temos a noção da fidelidade que Deus tem para conosco? Será que eu e você tem total confiança em Deus? Ou, como cristãos, nós vamos à igreja, como cristãos a gente só diz da boca para fora que confia em Deus, mas no primeiro problema a gente desaba? Será que realmente estamos confiando em Deus? Cristo foi tentado em todos os momentos da sua vida. E aqui ele foi para tentar o próprio Pai. Mas ele não fez isso, porque ele sabia que Deus é Deus de amor, é Deus fiel, é Deus justo e que não nos desampara. E justamente isso eu e você precisamos inculcar na nossa cabeça, que Deus está conosco em todos os momentos. No momento bom, é muito maravilhoso a gente confiar em Deus. No momento ruim, difícil, onde tem as turbulências, também é necessário, é importante eu e você confiar em Deus. Então, meu amado, meu querido, minha irmã, nós precisamos entender que Deus, ele está, sim, ao nosso lado. Ele é fiel, ele é justo e ele tem só o melhor para você. A resposta da tentação de Satanás, Jesus deu no verso 8 e 9 do capítulo 4, lá do livro de Mateus, o livro que nós estamos lendo. Mateus capítulo 4, verso 8 e verso 9, diz assim, ó. Depois o diabo o levou a um monte muito mais alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo. Ele achou que era pouco, né? Aí foi e levou mais alto. Aí disse, tudo isso te darei se me prostrar e me adorarem. Aí a resposta de Cristo foi o seguinte, ó. Jesus disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Prestou atenção? Somente a Deus que devemos honrar e adorar. Somente a Deus nós podemos e devemos adorar. Nenhuma outra coisa. Eu não estou falando aqui de outras situações que as pessoas muitas vezes podem, por algum motivo da vida, colocar aí a questão de imagens, qualquer situação.
Pode ser um aparelho, pode ser um objeto em casa, pode ser um emprego, pode ser uma pessoa. Ninguém deve estar tomando o lugar de Cristo em nossa vida. Jesus Cristo sempre tem que ser o primeiro em todos os momentos da nossa vida. Sabe por quê? Porque você é sempre o primeiro para Cristo. Não existe uma outra pessoa com o mesmo DNA que você. Não existe uma pessoa nesse mundo que tem a mesma digital que você tem. Você já imaginou o amor que Deus tem por nós? Então, justamente por isso, Cristo disse: se afaste, Satanás. Saia daqui. Somente Deus merece ser adorado. Somente Deus deve ser honrado. Então, eu e você precisamos entender justamente isso, tá bom? Seguindo adiante, nós vamos ver aqui na lição, estamos estudando aqui Jesus, certo? Então, a gente observa justamente esses pontos aí. As tentações que Satanás colocou para tentar Cristo e as lições que nós podemos aprender. Então, tá aqui, ó. Somente Deus é digno de adoração. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, depois você procura e lê para poder tirar as suas conclusões, tá bom? Diante do que Satanás ofereceu, a gente sabe, somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Então, Cristo mostrou lá naquele momento que é verdade. Somente Ele é digno de toda adoração. Aí nós vamos para Hebreus. O que é que a gente vê no livro de Hebreus? Hebreus capítulo 2, o verso 17 e 18. Vamos ver? Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, se você está sem Bíblia, não tem problema, você vai pegar uma caneta, um papel e vai anotar os versos e depois você vai ler. Hebreus, capítulo 2, quando eu falo capítulo, é o número maior, e quando eu digo versículo, é o número menor. Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 2, versos 17, não, verso 18. Vamos ver o que é que diz? O que é que a Bíblia fala sobre as suas promessas, sobre a promessa de Cristo? Hebreus 2, verso 18. Diz assim para nós. 2,18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo que tentados. Que coisa boa saber que Deus está do nosso lado e quando em qualquer situação ele nos atende. Em qualquer situação ele vem ao nosso socorro. Em qualquer circunstância, em qualquer horário, Deus está do nosso lado. Em qualquer momento da nossa vida, Deus quer se fazer presente. Então, momento bom, Deus está conosco. Momento ruim, Deus está conosco também. Deus seja honrado e glorificado por isso, porque somente Ele merece toda a honra e toda a glória, somente Ele é digno de adoração. Então, em todos os momentos, Ele está junto conosco, nos dando a oportunidade. Deus é o socorro em meio às dificuldades. Deus é o abrigo nas horas e nos momentos difíceis. Deus é a alegria do ser humano. Deus é o nosso Pai, que pode fazer aquilo que a gente não faz e nem pode fazer. Então Deus tem maravilhas que a gente nem pode imaginar, mas a palavra de Deus fala muito bem sobre isso aí. E o último verso que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá no livro de Hebreus, capítulo, na verdade aqui no livro de Hebreus, capítulo 4 e o verso 15. Diz assim, ó: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha, Jesus conhece a nossa dor. Jesus conhece o nosso sofrimento, Jesus conhece as nossas angústias e nossas limitações, porque ele andou nessa terra. Ele vivenciou com os seres humanos. Então ele sabe o que nós precisamos. Quando nós pedimos, ele sabe que nós estamos pedindo e por que nós estamos pedindo. Deus sabe toda a nossa história. Deus conhece o nosso começo,
conhece o nosso momento agora e Deus também conhece o nosso futuro. Então, meu querido, minha querida, converse com Deus, porque em meio ao deserto, onde tem toda provação, toda tribulação, Deus está contigo. Casamento, relacionamento que não está dando certo, vida financeira que não está dando certo, está com problema, contas para pagar, ou até mesmo não tem emprego, ou se tem um emprego já tem muitos empréstimos e os empréstimos estão consumindo todo o nosso salário. Se você tem um filho ou filha que está passando por situação, se você tem depressão, se você tem alguém na sua família com depressão, se você está perdendo um ente querido, se você tem alguém hospitalizado, se você tem alguém nesse momento precisando de um milagre, lembre-se, Deus está ao teu lado, Deus está conosco. Então é importante a gente entender que em todas as coisas Deus, ele é Deus. O autor de Hebreu, ele declara que Cristo foi tentado em quê? Em tudo. Então ele conhece as nossas limitações. Ele sabe as nossas dores, ele sabe o que a gente precisa e ele sabe como eu e você somos limitados. E é por isso que ele fez para nos dar direito à segunda chance. O direito, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus. Uma boa semana. Obrigado por participar desse momento, assistir e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado.